Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Vamos lá, falar desse Cruzeiro que joga contra o Cuiabá. O Emerson Pansieri deu um bom tema, aliás, bons temas para debate, meu caro Ale Oliveira. Oba. Defesa, hein? Possível. Cabral, William, Neres, Castan e a lateral esquerda, Kaique ou Marlon? O Zé Ricardo deu a dica na última entrevista, falou que o Kaique estava treinando bem, que tinha surgido a dúvida. E aí, Ale Oliveira? A gente não tem acesso aos treinamentos, né? Infelizmente, a gente não tem até para ter um parâmetro, né? Quando a gente viu o Kaique, foi no finalzinho do jogo contra o América, foi difícil, hein? Foi bem não complicado. Entrou bem. Ele tava louco para entregar a paçoca, inclusive, deu até sorte que o árbitro deu a falta lá, ele não foi bem. E o Cruzeiro tá com uma estratégia, né? Estratégia, como diria o outro, de pegar o que dá certo e tentar fazer que dê errado, né? Porque o Marlon, ele vinha sendo uma arma importante do Cruzeiro, principalmente ali nas primeiras rodadas, onde o Cruzeiro venceu 4 dos 6 primeiros jogos, seleção do campeonato para muita gente e tal, num trio que ele formava ali com o Vital e com o Bruno Rodrigues. Esse trio nunca mais se repetiu e agora, inclusive, querem tirar o Marlon. O Vital já tá meio que fazendo hora extra, porque não tem outro meia para colocar. E o Pansieri tá falando da possibilidade do Vital perder posição pro Machado. Então, você tem uma ideia. Então, destruir o que tá dando certo. A defesa é uma das melhores do Campeonato Brasileiro, né? A defesa que tem tido um bom comportamento, também não mexeria. E assim, eu acho que tem que manter pelo menos o mínimo que tá dando resultado. Para mim, o sistema defensivo é um deles, e a troca natural na saída do Jussa é o Machado, que está acostumado a entrar, inclusive nos jogos, inclusive no lugar do Jussa. Então, para mim, seria o processo natural. Tá difícil fazer o fácil. Você imagina o difícil, hein, Cirilo? Ô, Panzi, já vou acrescentar nessa pergunta quanto à lateral esquerda, se o Marlon merece perder posição pro Kaique, um componente especial do sistema defensivo, que é o primeiro homem do meio-campo. O Pansieri está dizendo da possibilidade de jogar o Lucas Oliveira ou o Ian Lucas na vaga do Jussa, e também do Felipe Machado, que é prioritariamente um cara com mais características de marcação no setor de meio campo, no lugar do Matheus Vital. Como você enxerga isso, Edu? Mexer muito, né? Você mexe muito no time, mas enfim, o Zé Ricardo precisa Teve arrumar. tempo para mexer muito? Teve tempo para treinar, para trabalhar, para testar alguns desses jogadores. O Zé Ricardo, ele precisa arrumar uma alternativa, porque o momento do Cruzeiro não é bom, né, Cirilo? O Cruzeiro, pegando os números da temporada, 40 jogos no total, contando o campeonato estadual e amistoso contra o Bragantino, o Cruzeiro só tem 12 vitórias, né? Apenas 12 vitórias. E dessas 12 vitórias, 3 foram no estadual e uma no amistoso. Então restam 8 vitórias em competições importantes. E se você fizer o recorte recente do Cruzeiro, os últimos 13 jogos do Brasileirão, que é um pouco mais da metade, o Cruzeiro tem 25 jogos, os últimos 13, o Cruzeiro tem pouco mais de 33% de aproveitamento, é aproveitamento de rebaixado. O Cruzeiro nos últimos 13 jogos tem 2 vitórias. 33% aproveitamento comparável ao do Vasco e ao do Goiás no campeonato de um modo geral. Exatamente. E se você fizer o recorte dos 6 jogos do retorno, esse aproveitamento segue com 33% de aproveitamento. Então o momento do Cruzeiro, ele é muito ruim. O momento do Cruzeiro atual, ele é pior do que o Cruzeiro da temporada, que já não é bom. Então o Zé Ricardo, ele se vê às vezes obrigado a mexer nesse time, a tentar alternativas. Eu concordo com o Ale que eu não mexeria na lateral esquerda. Eu não mexeria na minha linha defensiva. Se você pegar o Cruzeiro, que ele tem de melhor hoje é o sistema defensivo, que está entre os melhores do Campeonato Brasileiro. É do meio para frente que a coisa não está funcionando. E aí você perde o Bruno Rodrigues para esse jogo, você não tem o Jussa, que é o cara da sustentação defensiva ali no meio de campo, e você vai ser obrigado a mexer. Você é obrigado a mexer no Jussa? Ele tá fora. Você é obrigado a mexer no Bruno Rodrigues, se você quisesse utilizá-lo? Sim, ele tá fora do jogo. Você é obrigado a mexer no Marlon? Não é, né? Não, você não é obrigado a mexer no Marlon. Você é obrigado a improvisar na do Jussa? Também não. Você tem jogador da posição. Então, assim, eu não inventaria tanto, eu não mexeria tanto no time, permaneceria com o Marlon. Pro lugar do Jussa eu faria o simples, Ian Lucas ou Machado. Se ele coloca o Ian Lucas, que tem uma saída de bola melhor, ele mexe menos ainda, porque o Lucas Silva não vai ser obrigado a voltar junto aos zagueiros para iniciar a construção.
Ou seja, você deixa o Lucas Silva mais próximo dos seus atacantes, que era outra coisa que vinha dando certo e parou de acontecer. Então, quanto menos mexer, quanto menos improvisar, nesse momento do Cruzeiro, para mim, melhor. Olha aí, para fechar rapidamente sobre o ataque, o Pansieri está dizendo uma possibilidade de um ataque tendo a sequência de Wesley, Nicão e Arthur Gomes. Seria a sua escolha? Não, o Nicão para mim não tem muito sentido ele estar ali. No último jogo colocaram ele de central, colocaram o Zé, né? De centroavante, e ele praticamente só participou das bolas paradas, né? Então fica muito esquisito, até porque o Cuiabá deve sair pro jogo, né? A gente tá falando da importância do jogo pro Cruzeiro. Você imagina pro Cuiabá, né? Então, você tira seu centroavante para bater falta. Exatamente. E ele fez a cobrança de escanteio do gol do Castan. É isso. Mas isso tem funcionado. Bola parada do Cruzeiro começou a funcionar. Mas aí, se fosse, por exemplo, no handball, no futsal, que você põe um cara só pra bola parada, né? Mas principalmente para jogar em velocidade, para ter contra-ataque, o Nicão não tem justificativa. Então eu faria um ataque mais leve, com que ele tem à disposição ali, e torcendo para que o Matheus Pereira esteja apto para jogar. Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM, um instante só.